poderosamente. Estamos em direção à Páscoa, amém? Você está se preparando para a Páscoa? Para celebrar Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo que morreu na cruz, Jesus Cristo que deu a sua vida por você, a presença e o propósito de Deus feito gente, amor de Deus feito gente, amor de Deus revelado a você e a mim, salvação. É a Páscoa. E eu espero que você prepare o seu coração para celebrar com alegria, para celebrar de todo o teu coração esse benefício maravilhoso de Deus para nós, que é Jesus Cristo, continua sendo Jesus Cristo, que transforma, que salva, que cura, que dá direção, que revela sabedoria, que revela tudo aquilo que há em nós. Interessante, porque às vezes eu fico pensando, e é um pensamento que não é meu apenas, não é? Mas da humanidade, desde que o ser humano começou a ter algum domínio da sua existência como um ser, como é ou onde é que nós conseguimos sentir as coisas? Como é que nós percebemos? Onde, em que lugar do corpo nós temos experiência com Deus? Em que lugar nós sentimos a presença de Deus? Onde é que se localiza? Que órgão que percebe a manifestação de Deus? Onde é que Deus se manifesta? Atualmente está muito em voga a ciência que diz que Deus é uma parte do cérebro, não é? E Deus se manifesta, a experiência de Deus se manifesta no cérebro. Que ótimo, que ótimo. Você tem um cérebro que percebe a presença de Deus, isso é maravilhoso, não é? Mas é interessante que desde há muito tempo atrás, especialmente a cultura grega que influenciou a nossa cultura ocidental, começou a tentar descobrir onde que os sentimentos, onde que essa percepção de existência, de pensamento, de emoções e mesmo de espiritualidade se localizava. Alguns, né, em torno de até 2.000 anos antes de Cristo, 1.200 anos antes de Cristo, por exemplo, as obras dos anos 800 antes de Cristo, tendem a dizer que as sensações aconteciam no coração, porque o coração é o centro da existência. Por quê? Quando alguém morria e de repente o coração se expunha, em determinadas épocas era proibido você mexer no corpo, mas em algumas épocas, em algumas culturas, não é essa coisa de tentar saber o que existia dentro do corpo já era permitido. Então pegava o coração, estava cheio de sangue. Bom, se o coração está cheio de sangue, está cheio de vida, ali se manifesta a vida, ali se manifesta algo que é mais poderoso do que a gente, e ali então se manifesta essa presença de Deus, ou dos sentimentos, das sensações, ou da capacidade de entender o mundo. Outros diziam que tudo está na região do peito, não no coração, mas no peito, não é? Alguns diziam na cultura grega que o ar era o lugar onde a vida se manifestava. Então, todos os sentimentos, os pensamentos, a própria existência estava no ar. Tudo é ar, não é? O ar nos envolve e a gente respira essa presença invisível que se mistura com o nosso sangue, e aí a gente tem a experiência de vida, de existência, a experiência de Deus, a experiência de sentimentos. Interessante, porque outros já colocaram o estômago como lugar do centro da existência, não é? Para alguns, de fato, o estômago continua sendo, não é? Fica meia hora que passa da hora do almoço, não é? Tudo na vida gira em torno da capacidade de conseguir a comida para comer na hora do almoço, não é? Tem essa necessidade, não é? Então o que rege o corpo é o estômago, não é? A gente tem então essa discussão se o centro da nossa capacidade de perceber o mundo, de perceber as coisas, está no cérebro, na massa cinzenta, ou se então está na mente, que é uma coisa que é diferente do cérebro,
né? Tem toda essa discussão, não sei se você já ouviu isso em algum lugar, né? Alguns agora estão dizendo que o que define as nossas emoções, as nossas sensações, é o nosso intestino. Você já ouviu isso? Mais especificamente, as bactérias que tem no nosso intestino definem as nossas emoções. Ou seja, o ser humano continua procurando onde se manifesta a vida, onde se manifesta essa experiência de existir com significado, com sentido, uma experiência poderosa, uma experiência completa, uma experiência que transforma. Onde se localiza? Onde isso se manifesta em nós? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 39 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39 em diante, até o versículo de número 45. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 39 até o versículo 45. Lucas 1, 39 a 45 diz assim: Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel, ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém, dizendo Isabel ainda, não é? Que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua palavra, Senhor, possa impactar a nossa vida, nosso estilo de vida, a nossa percepção, Senhor, de vida. Em nome de Jesus, que a tua palavra seja poder que vem do teu altar, seja manifestação, Senhor, da tua vontade, seja, Senhor, em nome de Jesus, o poder que, Senhor, faz discernir em nós a tua presença e a tua ausência, e nós possamos descobrir o caminho para ter a plenitude da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você conhece esse capítulo 1 do Evangelho de Lucas? Ele é a narrativa do nascimento de Jesus. Mais do que isso, ele é a narrativa do anúncio do nascimento e dos primeiros momentos da vida de Jesus. Ele é, então, essa manifestação de todo o propósito de Deus que vai envolvendo pessoas diferentes numa história que vai muito além apenas desse povo da Judéia. Lucas, ele é de origem grega. Ele é um evangelista que vê em Jesus Cristo o Senhor de todo o universo. Lucas, ele é um evangelista que busca superar os limites de um povo, porque de fato o Evangelho, a boa nova, Jesus Cristo em carne e osso, Jesus Cristo é o Evangelho que é para ser pregado a toda criatura, até os confins da terra, para todo mundo. Lucas, ele vai descrevendo e ele coloca detalhes de como acontece essa ação de Deus. Ele coloca junto de Maria e José, ele coloca Zacarias e Isabel. Isabel, prima de Maria. Zacarias, um sacerdote de um dos turnos do templo, e que é visitado pelo anjo, dizendo: a sua esposa, já velha, que é considerado estéril, vai ter um filho. E Zacarias, ele, a princípio, duvida. Como é possível? Como é possível?
Já passamos a vida inteira juntos e não tivemos filho. Agora, na velhice, vai nascer um filho? Sim, vai nascer um filho. E não só isso, você vai colocar o nome dele de João. E vai ser aquele que vai preceder o Senhor, o Salvador, o Cristo. Ele vai ter um ministério profético. E aí Zacarias, ele passa então os próximos meses em silêncio, emudecido, tamanha a revelação da graça, do poder de Deus na vida dele. E Isabel, de fato, engravida. Depois disso, a gente tem o texto onde a visitação, não é, do anjo a Maria, ali a partir do versículo 26, quando o anjo diz, o Espírito Santo vai gerar em você um filho e ele vai ser o Salvador, e ele vai ser oferecido como salvação para toda a humanidade. E Maria, uma adolescente, fala assim, como é que isso é possível? Isabel era estéril e ficou grávida de João. Eu sou virgem, como eu vou ter um filho? O Espírito Santo vai gerar em você. E uma adolescente, uma jovenzinha corajosa, diz, seja feita em mim conforme a palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa quando nós respondemos pela fé, quando nós respondemos a um mover de Deus em nossa direção, quando nós percebemos que aquilo que está acontecendo é mover de Deus em nosso favor. Que maravilha quando nós conseguimos compreender que a presença de Deus está diante de nós. Talvez, como diria Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te contemplo em primeira pessoa. Agora eu me relaciono com o Senhor. Que maravilha quando nós conseguimos perceber, seja no meio do cérebro, seja na nossa mente, seja no nosso coração, seja no nosso estômago, seja no nosso intestino, seja no nosso peito, seja onde for, a gente percebe a presença de Deus. Seja como for, nós compreendemos a revelação do Senhor, trazendo uma proposta, um propósito, uma direção, um significado, uma consequência, um resultado. E nós participamos desse mover maravilhoso de Deus. Isabel aceitou a ação de Deus na vida dela. Maria aceitou a ação de Deus na vida dela. De fato, como diz a palavra, sem fé, né, em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, até porque nós precisamos crer, diz o autor de Hebreus no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, nós precisamos crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o vínculo que nos coloca diante da manifestação de Deus. A fé é o vínculo que nos revela a presença, o propósito e a própria manifestação de Deus. Porque sem fé, nós vamos achar que é coincidência na nossa vida. Sem fé, nós vamos achar que é alguma coisa que não tem nada a ver com a gente. Sem fé, Deus vai se manifestar de uma forma maravilhosamente estrondosa e a gente vai pensar que é qualquer outra coisa. Sem fé, nós não conseguimos compreender o propósito espiritual do mover de Deus sobre as nossas vidas. A fé é o vínculo que nos coloca diante de Deus e nos coloca diante da compreensão do mover de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário crer que Ele existe, crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Você tem sido recompensado pelo Senhor? Você tem buscado ao Senhor e sido recompensado? Eu vejo que Isabel, aquela que era idosa, considerada estéril, espera um filho, e que pela promessa, o nome desse filho vai ser João, que significa Deus é gracioso. Deus é cheio de graça, de favor, de ação para com o seu povo.
Interessante que para Maria, Deus, por meio do anjo, também revela que a criança tem que ter um nome específico. O seu nome será Jesus, que significa Salvador. Cristo, o ungido. Jesus, Salvador. O Salvador ungido é uma criança que nasce como qualquer outra criança, mas carrega em si toda a vontade, o propósito, a graça, a salvação de Deus para nós. Maravilhoso. Agradar a Deus pela fé e ser recompensado pela presença poderosa, às vezes assustadora, mas sempre maravilhosa, da revelação de Deus. A gente cantou, e é interessante como a gente busca, a gente quer alguns tipos de manifestações muito imediatas de Deus. A gente quer respostas imediatas de Deus. A gente quer ações palpáveis de Deus. Porque aí a gente já resolve a fatura, a gente já resolve o problema, a gente já dá destino para aquilo que a gente está sentindo. Então a gente quer nessa imediatez, a gente quer esse relacionamento muito rápido com Deus, que seja o mais claro possível, que não exija nenhum tipo de interpretação minha, que não exija nenhum tipo de compromisso meu, simplesmente que Deus ouça a minha oração e buzine quando o delivery chegar, bip, bip, chegou o iFood de Deus. Está aí, recebe a sua encomenda, assina aqui e você recebeu aquilo que estava buscando. Se tiver que esperar um pouco mais, a gente já fica aflito. Se tiver que pensar um pouco mais, a gente já fica ansioso. Se tiver que ter algum compromisso a mais, a gente já fica aborrecido. A gente vive num tempo onde esse vínculo, esse relacionamento, essa necessidade ou capacidade de estabelecer compromissos duradouros está cada vez mais ameaçado pelas velocidades com as quais nós vivemos. E eu fico pensando nesse exemplo de Isabel e Maria. Jesus é filho de Deus. Amém? Jesus é filho de Maria. Amém? Claro que é, né? Uma das primeiras declarações de fé, lá pelos anos 50, 60 dessa era depois de Cristo, ou seja, logo após, alguns anos após a ressurreição de Jesus, os apóstolos criaram uma declaração de fé, o chamado credo apostólico. Você lembra do credo apostólico? Thalita, põe aí para a gente, vamos ver. Se você consegue ver aí, o credo apostólico, são 12 afirmações a respeito de Deus. Está pequeno ou dá para ler? Então olha lá, primeira afirmação, creio em Deus Pai. O pessoal fala creio em Deus Pai, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Qual é a segunda afirmação? E em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, ou seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. As outras 12 afirmações, esse é um texto que a gente tem que ter de memória, viu? Porque ele dá exatamente o resumo da nossa fé. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Próxima. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Diz a tradição que cada um dos apóstolos escreveu ou falou dessas afirmações. Creio em Jesus Cristo, nasceu de Maria. Como experimentar? Aquela imagem ali é um quadro, é uma parte do quadro do Rembrandt,
pintor holandês, e que é aquela passagem de Jesus no barco no meio da tempestade. É um quadro extremamente poderoso, mostrando Jesus tranquilamente no barco, enquanto a tempestade toma a vida e drena a coragem dos seus discípulos no barco, Jesus no barco, ninguém perece, e depois tem a experiência dele controlando toda a natureza. Pode tirar. Uma declaração de fé que não é uma oração. O credo não é uma oração, o credo é uma declaração que você precisa ter clareza desse resumo da sua fé, mas que precisa de fé para acreditar em cada uma daqueles artigos, em cada uma daquelas sentenças. É necessário uma experiência de vivenciar a presença e o poder de Deus, que nos tocam de uma forma incondicional, que agem em nós de uma forma incondicional, que tocam a nossa vida com uma profundidade e uma clareza que são de fato assustadoras. É uma certeza da presença de Deus que se manifesta com alegria. Quem encontra a presença de Deus recebe, sente, experimenta uma grande alegria. Alegria que pode levar às lágrimas. Alegria que, de alguma forma, redireciona a vida. É uma certeza que se manifesta em partes do corpo. Tem gente que não consegue ficar de pé quando a visitação do poder do Espírito Santo se manifesta. A pessoa cai de joelhos, ou cai em terra e adora ao Senhor, não ousando ficar de pé. Não sei se você já teve uma experiência assim, mas é algo extremamente poderoso e transformador. A presença do mover do Espírito Santo por meio de Jesus Cristo se manifesta com experiências ou com atitudes de humildade. Isabel diz: o que eu fiz para merecer a presença da mãe do Senhor na minha frente? O que eu fiz? Quem sou eu? O poder de Deus é tão maravilhoso, já tem agido na minha vida, mas agora um evento que vai transformar a história da humanidade. Quem sou eu que tenho a oportunidade de contemplar a presença e o mover de Deus? Presença ou certeza ou mover de Deus que se manifesta com experiências de gratidão. Senhor, que maravilha que o teu plano se cumpre em pessoas simples como nós. É a palavra de Isabel, quando ela diz, não é? Quando ela diz a Maria, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Como que Deus pode agir por meio de pessoas simples? Porque afinal a história dos deuses é de uma distância, de uma ausência, de uma experiência difícil, inatingível. E Deus agora se revela por meio de duas mulheres, uma estéril, considerada estéril, nunca tinha tido um filho, e outra que não tinha marido. Como que isso pode acontecer? Como é esse Deus que subverte as nossas expectativas? A gratidão por um Deus que trabalha da forma como Ele quer, que não está debaixo do nosso controle, que não está debaixo das nossas expectativas. O que você espera de Deus? Deixa eu te dizer, é muito pouco o que você acabou de pensar. O que você deseja do Senhor pode aumentar as tuas expectativas, ainda assim vai ser pouco, porque Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, porque Ele é a fonte de todo o poder, de toda a graça, de toda a salvação, de tudo aquilo que é a vontade dEle para se cumprir em nós. É uma certeza que se manifesta com emoções com as quais Deus nos criou. E eu fico pensando, como será que nós sentimos a presença de Deus?
Como será que nós verificamos a presença e o mover de Deus nas nossas vidas? O texto é muito claro. Maria chegou e falou assim: minha prima. Isabel falou assim: meu Deus, o que é isso? A criança, não é? Se agitou no ventre de Isabel, reconhecendo a presença do Cristo que estava sendo gestado em Maria. Você consegue entender a profundidade dessa manifestação e dessa narração de Lucas? Não são dois generais de guerra, não são dois reis, não são dois ricaços poderosos que mandam no mundo, são duas mulheres, uma menina e uma estéril, que estão escrevendo o mover e a presença de Deus no mundo. Se isso não é mexer com as nossas expectativas, eu não sei o que é. E quando Maria chega, Isabel diz assim: o que eu vou dizer para você? Você é tudo aquilo que Deus pode manifestar. Assim que você chegou, me ficou claro que toda aquela experiência, a tradição diz que Maria e Isabel eram muito próximas, e que Maria narrou o que havia acontecido, e como ela havia sido visitada pelo poder de Deus. E agora Isabel fala assim: tudo aquilo era verdade, Maria, tudo aquilo está acontecendo, meu Deus do céu, como é possível? A criança se mexeu dentro de mim, reconhecendo o meu Senhor, o nosso Senhor, o Salvador. Qual é a sua reação diante do Senhor? Qual é a sua reação diante do mover de Deus? A gente normalizou tanto essa coisa de espiritualidade, de igreja, que a gente espera não sentir mais nada. Tá bem, estou sendo quase maldoso, não é? Mas às vezes a gente espera não sentir mais nada. Talvez a gente queira sentir apenas alguma coisa, alguma coceguinha no cérebro, porque tem alguma pregação que nos instiga, mas isso não desce para o coração, isso não nos toma como ser integral, isso não mexe com o nosso espírito, isso não nos quebranta diante do altar, isso não nos sensibiliza à presença do Espírito, isso não abre os nossos olhos para que nós enxerguemos esse mundo espiritual que nos coloca de pé. Nós queremos somente aquilo que é controlável, que é mensurável, que está dentro da nossa rotina, que está no nosso cotidiano, que está no nosso controle. E a espiritualidade, a experiência com Deus, ela é muito maior do que tudo isso. Isabel fala: é claro que a criança que você espera, é fruto do mover de Deus. É claro que esse que você está carregando, Maria, é aquele prometido pela promessa do Senhor, e agora eu vejo que tudo isso é verdadeiro, e eu quero experimentar isso também. O que mexe dentro de você quando a presença de Deus se manifesta? O que acontece na sua vida quando a palavra revela a presença de Deus? O que acontece em você quando em oração o mover do Espírito Santo toma a sua vida? Assim, pastor, isso aí não acontece não. Esse negócio de Espírito Santo é só para a época dos apóstolos. Esse negócio de oração que muda a gente, isso aí é crendice. Ok, você está perdendo uma dimensão extremamente poderosa da ação de Deus. Eu fico pensando, qual será o órgão, qual será o lugar no nosso corpo, qual será a localização dessa capacidade de perceber a ação de Deus na nossa vida? De conseguir perceber, como vai dizer João Batista mais adiante, a presença daquele do qual eu não sou digno de desatar as sandálias.
Como será que essa presença maravilhosa de Jesus, que venceu a morte e continua vivo, impacta o teu dia a dia? Quero dizer para você que de fato a gente sente Deus no nosso cérebro, na nossa razão, nas nossas emoções, no nosso corpo. Cada célula do nosso corpo estremece diante da presença do Senhor. E é assim que tem que ser. Mas eu quero dizer que existe um outro órgão por meio do qual nós podemos e devemos sentir a presença do Senhor. E esse órgão se chama o outro, ou a outra. Porque nós não somos seres isolados, nós somos seres relacionais. Porque nós não somos seres sozinhos, onde nós queremos a experiência de Deus só para nós. Isabel sentiu a presença de Deus na presença de Maria. Maria teve uma confirmação de que algo de fato estava acontecendo quando ela se encontra com Isabel. Deixa eu dizer para você, o encontro, isso que nós temos aqui, essa capacidade de nos reunirmos em nome de Jesus, dessa capacidade de nos reunirmos para buscar a presença de Jesus, é o lugar, é o organismo, é o modo orgânico de perceber a presença de Deus. Você e eu não podemos perder essa dimensão. Olha para quem está do teu lado, veja aí, se ele está com cara de presença de Deus. Se ele está com uma face de Deus, eu estou te buscando, de Senhor, eu quero mais de ti, de Deus, o Senhor é maravilhoso. Sabe que isso é confortador, porque aí você não depende de uma ou outra pessoa que manifestem a presença de Deus. Porque a presença de Deus se manifesta por meio de cada um de vocês. Porque o mover do Espírito Santo se manifesta na vida e por meio da vida de cada um de vocês. A presença de Jesus Cristo nos envolve nesse plano. Eu já falei isso lá no primeiro... Na primeira pregação desse percurso em direção à Páscoa. Nós queremos espiritualizar tudo e Deus quis materializar tudo. Nós queremos jogar tudo para o invisível e Deus quis tornar tudo visível, palpável. É o que diz João na sua primeira carta. Aquele a quem nós ouvimos, que os nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam. Esse, o Todo-Poderoso, que se revelou Salvador. Essa é a nossa relação com Deus, essa é a nossa relação em Jesus Cristo, essa é a nossa experiência possível. E às vezes nós queremos espiritualizar tudo, claro, para deixar bem longe de nós, para deixar bem distante da nossa experiência carnal, não é? Nesse mundo que muitas vezes é bem desafiador viver nesse mundo, não é? É bem complicado mesmo fazer escolhas nesse mundo, é bem difícil conviver com as pessoas que estão do nosso lado, é bem difícil ter relacionamentos relevantes. De fato, é um grande desafio a gente entender que nós somos parte de um grande corpo que se chama humanidade, criação de Deus. Quando Deus se revela e se manifesta em dois seres ainda em gestação, por meio de duas mulheres, uma considerada estéril, a outra considerada digna de ser apedrejada. Quando Deus se manifesta na fraqueza, quando o próprio Jesus, entendido por Paulo, diz, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, ele está propondo um outro jeito de existir nesse mundo. Ele está propondo uma outra forma de nós nos relacionarmos. Ele está propondo uma espiritualidade que é completamente material. Porque eu conheço pessoas que se dizem espirituais, mas vivem relacionamentos horríveis no seu casamento. Pessoas que se dizem espirituais e detestam outros seres humanos.
Pessoas que se dizem espirituais e não conseguem conviver com ninguém. Não têm o seu caráter transformado, a sua personalidade tratada. Pessoas que usam e abusam dos outros como se fossem meras ferramentas dos seus próprios desejos. Uma experiência com Jesus em carne e osso, uma experiência com Jesus nessa Páscoa, nos convida a experimentar a possibilidade de relacionamentos curados. Porque a manifestação presente dessa materialidade da espiritualidade, que se revela nos olhos, no jeito, na vida daqueles que estão ao nosso lado, manifesta a presença de Deus em nós. Não somos deuses, não se confunda. Nós não somos deuses. Nós somos gente, onde Deus age, onde o Espírito Santo habita, onde o mover de Deus transforma. E isso é maravilhoso e transformador. E isso é desafiador e uma proposta radical de mudança. Que essa Páscoa seja a passagem de uma fé invisível para uma fé que é palpável. Pega na mão do seu irmão e irmã aí. Dá um cumprimento para ele aí. Fala assim: oi, tudo bem? Boa noite. Que bom te ver aqui. Assim, quanto tempo que eu não te via? Não é? Agora pega de novo na mão dessa pessoa que está do teu lado. Você sente a mão dele, dela? Ou não? Sente? Eu quero te convidar a orar, para buscar nesse tempo de Páscoa, uma experiência com um Deus presente e palpável, assim como esse aperto de mão. A experiência de um mover de Deus que não é apenas invisível, mas Ele transforma relacionamentos. Uma presença de Deus que não é apenas sobrenatural, mas ela é naturalmente presente na nossa vida. Uma experiência com um Deus maravilhoso que te ama acima de todas as coisas, que é capaz de transformar a estéril em mãe de filhos, como diz o salmista, como fez com Isabel. Que é capaz de mover em nossas vidas um sentimento que nos toma por completo e que age nas nossas emoções, age nas nossas células, no nosso corpo, na nossa visão de mundo, nos nossos desejos, nas nossas necessidades, nas nossas paixões, nos nossos relacionamentos. Um Deus que age plenamente em toda a plenitude da nossa vida. Aquilo que a gente chama de religião, né, que é a igreja ou a espiritualidade, ela não é só uma parte da sua vida, ela não é só uma parte da nossa vida, ela é o fundamento da nossa existência, ela é o fundamento da nossa experiência como gente, ela é algo que engloba e dá sentido, e conecta, e organiza todas as coisas da nossa vida. Eu oro para que você tenha uma experiência profunda nessa Páscoa, para que seja um tempo transformador, para que seja a presença de Jesus Cristo vivo, completo, total, na sua experiência de vida. E se você pensava em religião, se você pensava em Deus, de qualquer outro modo, que você possa contemplar Jesus em carne e osso, amor de Deus feito gente, salvação disponível para você, transformação dos seus relacionamentos, aquele que mexe com a sua vida e faz com que as coisas sejam diferentes. Que esse impacto te alcance, em nome de Jesus. Feche os teus olhos e fala: Senhor, impacta a minha vida, impacta o meu coração, impacta a minha mente, impacta os meus sentimentos, mexe com todas as coisas dentro de mim. Senhor, em nome de Jesus, impacta os meus relacionamentos. Senhor, chacoalha a minha vida por completo. Em nome de Jesus, trata de mim. Pai, age no meu coração. O Senhor conhece as minhas necessidades. O Senhor conhece, Senhor amado, as minhas deficiências. O Senhor conhece as minhas lutas. O Senhor conhece, Senhor amado, os meus medos. O Senhor conhece, Senhor, as minhas resistências. Em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença para honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós buscamos a Tua face, nós queremos o Teu agir, nós queremos o Teu mover, nós precisamos dessa experiência, nós desejamos, Senhor,
essa manifestação poderosa em nossas vidas. Pai amado, nós te pedimos, impacta-nos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, de fato, sensações como essas, mas nós não queremos parar nas sensações, nós queremos mais de Ti. Nós queremos, Senhor, uma transformação da nossa visão de mundo, da nossa percepção de existência, Senhor, dos relacionamentos que temos, das nossas emoções na Tua presença. Pai, age completamente em nós, Pai, nos colocamos em Tua presença, em Tuas mãos. Nós buscamos a Tua face, Pai amado, nós buscamos o Teu agir, nós queremos salvação em Jesus Cristo, nós queremos, Senhor amado, exercitar a nossa fé, nós queremos, Senhor, agradar a Ti, tendo a expectativa, sabendo que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos responde, que o Senhor age nas nossas vidas. Pai amado, que essa palavra possa tratar de nós profundamente. Por isso eu oro, Pai, por cada um dos Teus filhos e filhas aqui, Senhor. Vai soprando do Teu Espírito, com a presença poderosa do Teu amor, com o mover, Senhor, que transforma desde a essência, Pai amado, em nome de Jesus, fortalecendo, em nome de Jesus, abençoando, curando, Senhor, feridas que ainda estão abertas há tanto tempo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, vai tratando, Senhor amado, trazendo relacionamentos curados, trazendo uma vida com sentido, trazendo, Senhor, dias que são transformados pela Tua graça e o Teu amor. Nos colocamos em Teu altar, Pai. Nos colocamos na Tua presença, para que o Senhor age em nós poderosamente, Senhor. Queremos que nesse caminho da Páscoa, o nosso coração seja preparado para esse mover de passagem, Pai, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, Senhor amado, do pecado para a vida eterna, em nome de Jesus. Sopra sobre nós, Espírito Santo, e age em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus esteja respondendo às tuas orações, que Deus esteja agindo na tua vida, que Deus esteja tratando de todas as coisas em você, e que, de fato, experiências como essa de Maria e Isabel possam acontecer com a gente também, né? Onde os nossos encontros possam manifestar essa explosão da presença de Deus e nós sejamos chacoalhados na presença do Senhor em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja multiplicando essa palavra no teu coração, que o Senhor esteja agindo por meio da oração e haja testemunho dessa profundidade da presença de Deus.